Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um raio-x da prova do Coltec de Biologia aqui do ícone Edu. Vamos começar com a nossa primeira questão? Questão de número 43. Casos de dengue e de chikungunya no litoral de São Paulo dificultam ainda mais o dia a dia dos médicos e enfermeiros das unidades de saúde durante a pandemia de Covid-19 no ano de 2021. Isso ocorreu porque dengue, chikungunya e Covid têm sintomas semelhantes. As três doenças causam mal-estar, febre, dor de cabeça e dor no corpo. Com o intuito de diminuir a incidência de novos casos de dengue e chikungunya, a população do litoral de São Paulo poderia ter, letra A, combatido a proliferação do mosquito, que é transmissor dos agentes causadores das doenças por meio da eliminação de água parada. É exatamente isso. No caso da dengue, o combate é do vetor, que é o mosquito. O mosquito transmite o vírus da dengue. Então já é a resposta alternativa A. Vamos ler as demais. B. Contida a proliferação do percevejo, que é transmissor do vírus causador das doenças, por meio da detetização das moradias. Aqui no caso, percevejo, é um tipo de barbeiro. Talvez poderia pensar que estaria se referindo à doença de Chagas, mas aí, na verdade, aqui deveria estar o barbeiro. É um tipo de percevejo. Letra C. Evitando o compartilhamento de objetos pessoais, o que contribui para a transmissão de doenças com sintomas semelhantes aos da Covid-19. No caso, o Covid é uma doença gripal. Já o vírus da dengue é uma arbovirose. Então, não tem muito a ver uma coisa com a outra. Letra D. Usando máscara corretamente, isso aí tem a ver com Covid, né? Não vou nem terminar de ler essa, tá bom? Nós já achamos a resposta, que é a letra A. Questão de número 44. As leveduras são micro-organismos muito utilizados na indústria, como na produção de pães. Elas são facilmente cultivadas em laboratórios por apresentarem um tipo de reprodução como apresentada na imagem. Bom, esse tipo de reprodução aí é por brotamento, até fala aqui na própria questão, tá? Que aí vai surgindo uma protuberância aqui na célula, né? Surge essa protuberância, que é o broto, né? E aí vai se desenvolvendo aqui até acontecer uma divisão. Na hora que acontece a divisão, você tem duas células idênticas. Reparem que não há processo de fecundação. Não há intercâmbio de material genético. Vamos dizer assim, essa célula não recebeu material genético de outra célula externa. No caso aqui é um ser, unicelular. E as leveduras são do reino fungi. Tá? Então se refere a um fungo. Bom, está lá dentro classificado nos fungos. Vamos ler as alternativas. De acordo com as informações apresentadas na figura, a reprodução das leveduras é assexuada. Isso já é fato. Por quê? Porque gera seres idênticos. Então, ela não pode ser sexuada. Então, a gente já pode eliminar duas alternativas aqui. Agora, vamos definir qual que vai ser. Assexuada, na qual ocorre a formação da célula filha com o mesmo material genético que a célula mãe por meio de brotamento. Isso que dá certo. Então, já é a letra A. A letra B. Assexuada, na qual ocorre a junção de dois núcleos contendo material genético diferente para a formação da célula filha. Bom, você pode voltar na figura que você vai ver que não recebe material genético de outra célula. Então, já é a resposta a letra A. Tá? O que está errado aqui é que fala material genético diferente. Tá? Então, por brotamento, na verdade, em qualquer reprodução assexuada, o material genético da célula mãe é igual ao material genético da célula filha. Tá? Não tem recebimento de material genético externo. Questão número 45.
relatório recente do painel intergovernamental da ONU sobre mudanças climáticas, IPCC, mostra dados que reforçam o consenso científico de que o ser humano tem tido papel determinante no aquecimento global em curso no planeta. Sobre essa atividade antropogênica e sua relação com os gases do efeito estufa na atmosfera, é correto afirmar que... Então aí está falando, né, qual que é o papel do homem na contribuição do aceleramento do aquecimento global. A gente sabe que o aquecimento global é um processo natural, mas o homem está acelerando esse processo, então está acontecendo muito rápido, e isso vai causar e já está causando mudanças climáticas no planeta. Vamos ver o que ele está falando aí. Letra A. Fertilização química do solo é responsável pela emissão de oxigênio, que é o gás atmosférico com maior capacidade de reter calor. Bom, não tem muito a ver com a questão do aquecimento global. Fertilização química vai ocasionar a poluição dos solos e também acaba com várias espécies. Às vezes faz a fertilização, mas aí vai atacar uma minhoca, vai atacar seres que vivem no solo e também, às vezes, até um inseto que precisa do solo ali por essa contaminação química. A letra B, pecuária, contribui para acentuar o efeito estufa, uma vez que os animais ruminantes liberam metano. Exatamente, é o pum da vaca, né? A gente sempre comenta aí na vida escolar dos alunos essa questão, né? Tem até uma briga, para de comer carne para você salvar o planeta, reduz o consumo de carne. Enfim, tem várias linhas que trabalham, né, com essas questões. E aí vai da consciência de cada um. É importante que façamos a nossa parte, mas isso aí é uma questão de consciência mesmo, mas a pecuária tem um papel muito grande em relação ao aquecimento global na liberação de metano, assim como os aterros sanitários também. O lixo em decomposição libera muito metano, então tem que procurar alternativas para poder minimizar esse tipo de efeito. Alternativa C. Queima de grandes áreas de florestas absorve dióxido de carbono, impulsionando o aquecimento global. Bom, queimada vai sempre gerar gás carbônico e não absorver. Então, já está errado, tá? Letra D. Utilização de combustíveis fósseis aquece o ar devido à diminuição da concentração de dióxido de carbono na atmosfera. Bom, utilização de combustível fóssil é porque você vai queimar ele, vai gerar energia térmica, que vai gerar energia cinética para o que você precisa. Isso está certo. Agora, que ele vai aumentar a temperatura também, porque envolve energia térmica. Ok, tanto é que o motor do carro aquece. Mas qual que é o problema aqui? Diminuição da concentração de dióxido de carbono. Isso é falso, né? Não há diminuição, há aumento da concentração de gás carbônico. Então, também está errada. Então, a resposta é a letra B de bola. Questão número 46. Analise o gráfico abaixo. Considere que as barras verticais representam as precipitações mensais e os pontos da linha grossa representam as temperaturas médias de uma região do Brasil por um período de 12 meses. Repare que praticamente no ano inteiro você teve aí um mínimo de 150 milímetros de precipitação e que a temperatura se manteve aí acima dos 25 graus. Bem próximo, né? Bem acima, um pouco acima dos 25, mas a mínima aqui talvez tenha sido 25, olhando pelo gráfico. Então, é uma região basicamente quente e com chuvas regulares durante todo o ano. Inclusive, alguns meses com picos aí de precipitação. Vamos ver o que a questão fala. Considerando os dados apresentados no gráfico, é correto afirmar que se apresenta uma região do bioma. Bom, vamos eliminar aqui. Caatinga é região do Nordeste, uma região de sertão que tem pouca chuva, né? Então não tem como aquele gráfico representar a Caatinga. Cerrado.
Cerrado também é uma região que chove, mas em um período específico do ano. Não com chuvas regulares durante todo o ano. Não pode ser. Pampa, onde é possível encontrar plantas que perdem todas as suas folhas. A temperatura é baixa e a ausência de precipitação nos meses de junho e julho. Não é o Pampa. O Pampa, de fato, tem temperaturas baixas, né? Uma vegetação que acontece na região sul do país, mas, pelo gráfico, as precipitações são regulares e são grandes, então não tem uma baixa tão grande de precipitação. Sobrou para a gente a Amazônia, onde é possível encontrar plantas com folhas largas que facilitam a transpiração, que é um dos motivos, né, para poder gerar vapor de água, que é pelo processo da evapotranspiração, que gera as nuvens, que participa também do ciclo da água. A temperatura é alta, sim, no norte do país as temperaturas são muito altas. Lá é muito comum hospedagens ter ar-condicionado, porque é um calor insuportável. E há elevada precipitação ao longo do ano todo. Chuvas regulares o ano inteiro, mas assim, com um nível muito alto. Então a resposta é a letra A. Questão 47. Há mais de 100 anos, Gregor Mendel dedicou 8 anos de pesquisa ao cruzamento de ervilhas. Aí tem o nome científico dela. E obteve o que denominou de linhagem pura de flores brancas e linhagem pura de flores lilás. O cruzamento de plantas de flores brancas, geração P, com plantas de flores lilás, geração P, reproduziu apenas plantas de flores lilás. Então isso aqui já é um fato. Quando ele fala geração pura, é porque só produz um tipo de indivíduo. Se você cruzasse flores brancas com flores brancas em linhagem puras, você só teria plantas com flores brancas. A mesma coisa para flores lilás. Então, aqui, por exemplo, estou representando os genes da planta lilás. Coloquei ela como dominante, A maiúsculo e A maiúsculo. E aqui eu vou colocar as flores brancas, que é A minúsculo e A minúsculo. O que isso quer dizer? Que as plantas lilás, quando cruzadas com as plantas brancas, no cruzamento, vai gerar apenas indivíduos, né, com 2 tipos de genes, ou seja, com genes diferentes, mas que produzam apenas flores lilás. Por quê? O azão é dominante e ele é lilás, tá? Então, não vai produzir flores brancas. É isso que o texto quis dizer. À luz dos conhecimentos atuais, pode-se dizer que as plantas das linhagens puras que foram cruzadas por Mendel, geração P, tinham entre si. E aí ele começa a falar de genótipo e fenótipo. Genótipo tem a ver com as características genéticas, quando você está falando do ponto de vista genético. Então, está falando das características genéticas herdadas do pai. Aí está falando de genótipo. Fenótipo está falando das características observáveis. Cor do cabelo, tonalidade da flor, altura, tipagem sanguínea, né? Se a gente estivesse falando de outros seres, por exemplo. Então, vamos lá. Genótipos diferentes. Tá certo, porque ele vai ter um azão maiúsculo, dominante, e um azinho minúsculo, recessivo. Tá certo isso aqui. Fenótipos diferentes? Sim. Tá? Embora ele vai ter apenas flores lilás, ele vai ter fenótipos diferentes também, que possibilitam a produção de indivíduos em F1 com um único tipo de genótipo e fenótipo. Tá? Por quê? Quando ele fala do fenótipo, é porque, na teoria, poderia produzir plantas brancas se não fossem linhagem pura. Mas como a linhagem é pura, não pôde porque as plantas lilás possuíam o gene dominante. Então, letra A já é a resposta. Bom, genótipos diferentes, ok. Fenótipos iguais, não ok. Genótipos iguais, não ok.
e fenótipos diferentes. Fenótipos diferentes está certo. Genótipos iguais e fenótipos iguais. Está errado. Genótipo não é igual. É azão, azinho. Então, é dominante e recessivo. Tá? Já invalida a questão. Questão de número 48. Leia o trecho abaixo referente ao hormônio testosterona. A testosterona é um hormônio produzido como estímulo de outro hormônio. Nos homens, a testosterona é produzida nos testículos e desempenha função muito importante. Dependendo das células em que vai agir, célula-alvo, a testosterona é convertida em uma molécula que estimula a formação da próstata, do pênis e do escroto dos homens. Depois de esses órgãos estarem formados, a testosterona organiza o funcionamento das glândulas reprodutivas masculinas, como a vesícula seminal e a próstata. Então, ali fala do desenvolvimento de uma criança do sexo masculino, de um embrião que vai ter o sexo masculino. A presença de testosterona vai formar esses órgãos, que são características do sistema reprodutor masculino. Considerando o exemplo da testosterona, pode-se dizer que, de maneira geral, cada hormônio presente no corpo humano é produzido. Então, assim, ele falou da testosterona em específico, mas quer comentar de outros hormônios. Então, por exemplo, você pode falar da tiroxina, que é produzida na glândula tireoide. E, em falta, causa hipotiroidismo, em excesso causa hipertiroidismo, que tem a ver com a aceleração metabólica do organismo. O pâncreas, por exemplo, produz a insulina, que em falta pode gerar doenças como o diabetes mellitus tipo 1, tá? E a insulina é responsável pela absorção, né? Conduzir essa absorção de glicose do organismo. Então, ela vai agir atuando na redução do açúcar no sangue, né? A gente fala açúcar, mas está falando de glicose. A própria testosterona, ela vai ajudar nas características secundárias masculinas, questão de músculo, essas questões, mas também na produção de espermatozoides. Na mulher, produção de estrogênio e progesterona. Enfim, são vários hormônios que vocês devem estudar para a prova. Agora vamos ler as alternativas. Em alta quantidade por todas as células, então vamos lá, voltar um pouquinho. Cada hormônio presente no corpo humano é produzido em alta quantidade por todas as células do indivíduo, atuando de forma generalizada após os hormônios serem lançados em canais do corpo. O hormônio ele não é feito em alta quantidade, ele deve ser feito, deve ser produzido pelo organismo em quantidade certa. Então, por exemplo, o estrogênio e a progesterona. Na mulher, ele tem momento para isso acontecer. Por exemplo, o estrogênio, ele atua na escamação das paredes uterinas, né, que vem do ciclo menstrual da mulher. Já a progesterona, ele desenvolve o endométrio para receber o embrião. Então, acontece em momentos diferentes. Tá? Então, o organismo dosa esses hormônios. Letra B. Em pouca quantidade, atuando de forma inespecífica em células-alvo, após os hormônios serem lançados na corrente sanguínea. Bom, é essa aí mesmo. Tá? Então, é em pouca quantidade e ele tem um alvo para atingir. Vamos ler a alternativa C. Muito próximo a seu local de atuação, atuando de forma inespecífica por não fazer comunicação a longa distância. Bom, isso aqui está completamente errado. Por exemplo, a insulina é produzida no pâncreas, que está no meio do abdômen, e ela age por todo o corpo, por todas as células. Então, completamente errado. A letra D. Por muitos órgãos diferentes, atuando de forma inespecífica e generalizada, independente da presença de receptores. Bom,
De fato, ela é produzida por órgãos diferentes. Muitos desses órgãos são glândulas, na verdade. E aí ele atua de forma inespecífica? Não, o hormônio tem uma função, ele tem que atuar de forma específica. Não tem como ele atuar de forma inespecífica. E generalizada? Não tem como, tá? Independente da presença de receptores, não tem muito sentido essa última alternativa. Portanto, a única alternativa cabível é a letra B. Bom, pessoal, ficamos por aqui na nossa correção da prova do Coltec de 2023. Desejo a vocês ótimos estudos e contem conosco. Forte abraço!